Este é o primeiro vídeo de 2021. Inclusive, eu acabei de acordar, tô descabelado ainda, mas eu senti muito forte em meu coração o desejo de gravar um vídeo todo especial falando a respeito de como podemos trazer de volta as cores para Deus. Que, como todos nós sabemos, Deus criou tudo, inclusive as cores, mas o diabo, na ânsia de querer ser igual a Deus ou superior a Deus, quis tomar para si tudo, inclusive as cores. Por exemplo, essa cor que está aqui no meu fundo é verde. Marcha americano, na verdade, o nome da tinta, mas é verde. E o verde foi apropriado pelo diabo ontem, dia 31 de dezembro de 2020, a partir do momento que foi aprovado na Argentina o aborto de crianças até 14 meses de gestação, aborto de bebês, no caso, dentro do ventre materno até 14 meses de gestação. Então o verde passou a simbolizar a morte, assassinato de milhões de crianças inocentes. O vermelho, que eu estou usando, é uma cor que muita gente não gosta de usar, porque lembra o comunismo, e o comunismo foi responsável pela morte de milhões de pessoas no mundo todo. Então o diabo se apropriou das cores, infelizmente, e quando você usa determinada cor, as pessoas que não conhecem a Deus, estão afastadas de Deus, acham que por você usar aquela cor, aquele conjunto de cores, você está favorável, você está concordando com uma ideologia contrária aos princípios cristãos, com práticas que Deus abomina. O arco-íris, por exemplo, que é o conjunto de cores, é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. No caso, tirando o anil, ficam 6 cores, e essas 6 cores fazem parte da bandeira LGBTQIA+, ou seja, a bandeira do homossexualismo. Então o diabo se apropriou de tudo isso para confundir as pessoas, para afastar as pessoas de Deus, mas Deus quer que a partir deste ano de 2021 e durante o resto das nossas vidas nós tragamos de volta para ele as cores que o diabo roubou. E eu quero deixar alguns textos bíblicos para incentivar você a fazer isso a partir de agora. Não tenha medo de usar cores, que essa época, na virada do ano, o pessoal costuma usar muito cores para simbolizar, para atrair alguma coisa, por exemplo, o branco para atrair a paz, o amarelo para atrair prosperidade, o vermelho para atrair amor, no caso dos encalhados, né? o, o verde para atrair esperança, enfim, cada cor tem um significado. Né? No meio da superstição, as pessoas supersticiosas usam as cores na virada do ano para atrair alguma coisa. Eu e minha esposa, no meu caso, passamos a virada do ano na igreja. Sim, passamos a virada do ano na igreja. Por mais que muitas pessoas julguem isso desumano. Ah, você, no meio de uma pandemia, tanta gente morrendo ainda, vocês passando a virada do ano na igreja, se aglomerando. Mas uma coisa que nós não devemos perder é a fé. Nós não devemos perder a esperança. E nós passamos sim a virada do ano na igreja. Por mais que muitas pessoas julguem isso desumano, julguem isso até uma falta de empatia para com as pessoas que morreram ou ainda estão morrendo, as famílias enlutadas, mas nós passamos sim a virada do ano na igreja porque Deus está no controle de tudo. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, continua sendo, Deus ainda está no controle de tudo. Deus permitiu uma pandemia em 2020, a qual continua em 2021, para ensinar muita coisa à humanidade, para fazer com que a humanidade se volte para Ele. Enfim, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, mas eu quero ler logo, para não perder muito tempo, os textos bíblicos que eu quero mostrar para vocês, para que nós possamos, a partir de 2021, trazer as cores que o diabo roubou de volta para Deus. No caso do arco-íris, está lá em Gênesis 9. Eu lerei nos versículos 8 a 16. Logo após o dilúvio, quando Noé e a família saíram da arca, Deus estabeleceu um pacto com Noé, que seria o divisor entre acho que entre duas dispensações. Eu não lembro se acho que é do dispensação, eu não lembro agora, quem dispensacionalista deve saber. Mas em Gênesis 9, de 8 a 16, leemos: Se falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo:
Eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra, convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra, e o convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Essa é uma época do ano, mês de janeiro, né? É uma época que chove muito, muitas cidades são arrasadas, rios são destroem casas inteiras, bairros inteiros, encostas de morros deslizam, mas essa é uma questão, né, a parte social, que daria um vídeo muito longo explicar por que acontece isso, que não veio ao caso agora, mas continuando aqui. Disse Deus, esse final do concerto põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente está convosco por gerações eternas. O meu arco, no caso o arco-íris, tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu venci, e eu verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Os cientistas podem até explicar, mas o arco-íris tem uma explicação que não sei o que, não sei o que, mas Deus criou isso, Deus permitiu isso. Mais que os cientistas queiram trazer alguma coisa humana para desmistificar ou desmentir a Deus, mas Deus continua sendo Deus mesmo que você não acredite nele. Inclusive uma frase que eu aprendi no ano passado, que eu quero trazer aqui, é que realmente todos os caminhos levam a Deus, mas todos os caminhos levam a Deus como juiz. Mas somente um caminho leva a Deus como Pai, que é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo nos leva até Deus como Pai. Enquanto todos os demais caminhos levam a Deus como juiz, porque toda a humanidade será julgada no fim dos tempos. Aliás, eu quero também deixar bem claro, Jesus não voltará este ano de 2020 como alguns acreditam não. Que a hora, o dia, a hora ninguém sabe. Somente pode até ser que volte nesse ano, mas não saberemos, não sabemos. O único que sabe é Deus. Portanto, se você está dizendo, espalhando por aí que Jesus voltará nesse ano, pode ter a cavaleira da chuva, que ele não voltará esse ano, a não sei que realmente ele queira. Ele, Deus soberano, queira, mas não marque data para a volta de Jesus, por favor. E continuando, falando agora sobre a cor verde, que é a cor da esperança, que o diabo roubou ontem, né, na Argentina, permitindo que a partir de ontem milhões de crianças fossem assassinadas ainda no ventre materno. O verde se tornou a cor da morte. Mas Deus quer trazer essa cor de volta para ele. Deus quer que essa cor seja novamente a cor da esperança. E a esperança que está aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Aliás, lerei primeiro João, Evangelho de João, que fala sobre vida, né? Que já que estão falando sobre vida, vejamos o que Jesus fala sobre vida. Lá em João 14, 6. Disse-lhe Jesus, no caso a Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vida tem a ver com a esperança. E agora sim vamos para a carta de Paulo aos Romanos, primeiramente capítulo 5, versículos 1 a 9. Fala sobre fé. Aqui é um texto que fala sobre fé, que fala sobre justificação, sobre esperança e sobre o sangue de Jesus, sobre o qual eu falarei mais tarde. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a tribulação de quem viveu 2020 e quem não estava fora do planeta Terra sabe do que eu estou falando. 2020 nos edificou muito, nos ensinou muito isso. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas, ou seja,
sempre existe a possibilidade de alguém morrer por uma pessoa boa, mas Cristo fez algo que nenhum de nós faria, pelo menos pouquíssimos de nós faríamos. Mas Deus, para o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, se nós ainda pecadores, ou seja, nós não valíamos nada, nós merecíamos a morte, merecíamos realmente a morte, mas Jesus morreu por nós, mesmo nós merecendo a morte. Ele não merecia, nós merecíamos a morte, ele não merecia mesmo se ele morreu, voluntariamente. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, simbolizado por essa cor, seremos por ele salvos da ira. Então, sobre a esperança ainda, vejamos o que diz Romanos 8. Romanos 8 eu lerei até do 18 ao 25. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente, como ocorreu em 2020, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, no caso, o diabo. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança, que essa cor aqui atrás simboliza esperança, fomos salvos. Ora, esperança que não se vê é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, ou seja, isso tem a ver com fé, com paciência esperamos. Ou seja, o que nós esperamos neste ano de 2020? A cura do coronavírus. E eu falo sem medo o nome dessa doença, desse vírus, mesmo que esse vídeo venha a ser desmonetizado, que o meu canal volte a se monetizar neste ano de 2020, que eu volte a ter mais de 1000 inscritos. Eu não tenho medo de falar o nome do vírus, porque uma coisa que muitos youtubers não fizeram no ano passado, deixaram de fazer, é falar o nome do vírus, falar o nome da doença, com medo de desmonetizar o canal, desmonetizar o vídeo, mas eu não tenho medo disso, porque não devemos temer nada quando nós estamos na presença de Deus. Inclusive usar essa cor vermelha aqui, que tanto simboliza a morte também, ao longo do século XX, e parte do século XXI também, simboliza a morte, simboliza a opressão, a destruição, simboliza sangue derramado de pessoas inocentes, mas eu continuo usando essa cor sem medo, porque essa cor tem a ver com o sangue de Jesus, que é mencionado também pelo apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos, eu lerei até do versículo 5 ao versículo 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, eu não preciso comentar muito sobre esses textos, porque são explicativos. Se você não entender por causa da tradução, leia uma tradução mais moderna. Mas essa mensagem, primeira mensagem de 2021 que eu quero deixar aqui, mensagem de esperança e a mensagem de redenção pelo sangue de Jesus. Ou seja, que em 2021 tragamos de volta para Deus as cores que o diabo roubou. Essa é a mensagem que eu quero deixar nesse primeiro vídeo de 2021, nesse início de ano novo. E creia, não tenha medo da vacina. Repito o que eu disse no Instagram: a marca da besta não está na vacina. A marca da besta virá após a manifestação do anticristo. O anticristo virá depois do arrebatamento. Por mais que você não creia nisso, mas eu quero deixar isso bem claro, meu posicionamento. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, favorite, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe, feliz ano novo, até depois se quiser.